Foi. Seja muito bem-vindo para você que está vendo a gravação do nosso Café Terapêutico número 3. Deixa eu compartilhar a tela aqui do nosso conteúdo de hoje, galera. Só um minutinho. Perfeito. Estão vendo a tela aí? Então, né? Beleza. Vamos lá, então, galera. Hoje, possivelmente, como vai dar menos pessoas, eu vou até tirar algumas dúvidas aqui no final, tá? Que aparecerem aqui no chat que vocês mandarem, tá bom? Geralmente no Café Terapêutico a gente não faz esse troca de dúvidas, é mais conteúdo, tá? Mas hoje, por ter menos pessoas, eu vou tirar algumas dúvidas que vocês colocarem aqui no chat. Mas qual que é o nosso tema de hoje, galera? O que eu preparei? Eu percebi ali pelas dúvidas que muitas pessoas colocaram na plataforma, lá na nossa comunidade do Facebook, com insegurança de começar nessa área como terapeuta. Eu sei que algumas pessoas já estão exercendo, já estão atendendo, só que muitos aqui ainda estão inseguros, né? E eu quero trazer um tema que pouco é abordado em formações, principalmente nas formações que eu fiz, de como que eu desenvolvo melhores habilidades terapêuticas, independente da formação que eu estou fazendo. Então, você pode estar fazendo qualquer outra formação. Elenilson, quais são as habilidades que eu preciso ter para realmente me tornar um bom terapeuta? Uma pessoa que realmente vai ajudar aquele cliente que está interessado na mudança no meu consultório. Então, esse que é o tema, certo? Então, se você conseguir se concentrar nesses 4 pilares aqui, você vai se tornar um terapeuta fora da média, independente da formação que você está fazendo. Você está fazendo uma formação de psicanálise, TRG, o que for, você vai se tornar um terapeuta melhor olhando esses pontos aqui, tá? Esses pontos, eles vêm de encontro, galera, com o que eu falei na aula de anamnese. Não sei se alguém aqui já viu a aula de anamnese da formação nova. O que eu falei na aula de anamnese? Só para recapitular aqui. Nós temos aí 4 principais pontos que a gente vai analisar melhor do nosso cliente. Para quem não assistiu a aula de anamnese ainda, não sabe o que eu estou falando. Mas quais que são os principais variáveis que a gente vai analisar para ver se o paciente melhorou ou não? Primeiro, o teste de travas mentais. Então, você vai ter feito um teste lá na primeira sessão. Lá na última sessão, você vai refazer o teste. Então, esse é um ótimo indício se a pessoa realmente progrediu ou não e está tomando decisões ou não. E se aconteceu, as ressignificações na cabeça dele com as técnicas. A segunda variável, galera, é frequência e intensidade do sintoma. Então, a pessoa está tendo crise de ansiedade 7 vezes por semana, 8 vezes por semana, 2 vezes por dia ela tem. E chegou na última sessão, ela está tendo 1 vez na semana, você percebe que ela teve uma frequência diminuída. E a intensidade é o quê? A intensidade, na verdade, é mais subjetiva, onde ela vai te dizer, de 0 a 10, quanto que tá aquele sintoma. Então, todo mundo sabe, pô, hoje tá feio o negócio. Tô com uma angústia aqui, tá explodindo. Opa, hoje eu tô, só que não tá tanto, tá um nível 3. Então, de 0 a 10, essa é a intensidade do sintoma. Por que a gente olha a frequência e intensidade? Porque tem pessoas, galera, que vocês vão atender, que ela tem muita frequência no sintoma. Só que ela não tem tanta intensidade. É todo santo dia o sintoma. Só que não tem tanta intensidade. Só que tem pessoa que não tem o sintoma praticamente. Só que quando tem uma crise. Então ela fica 2 semanas, às vezes, sem ter sintoma algum. Só que quando tem aquela crise de matar, que ela às vezes vai para o posto de saúde tomar remédio. Ou seja, tem muita intensidade. Então, a segunda variável é frequência e intensidade, certo? A terceira variável, eu não falei esse nome lá na aula, mas se vocês quiserem anotar, é interessante. A terceira variável se chama PSM, Percepção Subjetiva de Melhora, que é aquela frase que a pessoa te disse. Então, eu falei lá na aula de anamnese assim, terapeuta, pergunta para a pessoa o seguinte, fulano, se você fosse para resumir o teu objetivo em uma frase, qual frase seria? E o cliente vai te dar uma frase. Eu quero chegar na última sessão me sentindo assim, assim, assado. Eu quero estar melhor no meu relacionamento, assim, assim, assim. Eu não quero estar deprimido dessa forma. Ele vai te dar uma frase. Ou seja, esse vai ser o norte nosso. Só que você percebe que é bem subjetivo. Então, por isso que eu chamo de PSM, Percepção Subjetiva de Melhora. Que é o norte que ele vai dar de acordo com o que está na cabeça dele, percebe? Eu estou pegando... Por que essa frase é importante, galera? Depois que vocês assistem as próximas aulas da formação, vocês percebem quanto que é importante isso. Vocês lembram daquela aula que eu falei que o mapa não é o território? Ou seja, a gente sempre reage ao nosso mapa de realidade, e não à realidade em si. Quando eu falo para ele me dizer uma frase, fulano, o que resume a tua melhora? Se fosse para dizer em uma frase, você me falou tanta coisa aqui, mas o que resume a tua melhora? De acordo com o que a gente conversou. Nilson, é isso daqui que resume minha melhora. Eu estou pegando o mapa de mundo dele para entender o que é a melhora para ele. Entenderam?
Porque quando eu defino, às vezes, só frequência, intensidade e tudo mais, a gente está deixando de lado a percepção dele sobre o que é a melhora. E às vezes é mais simples do que parece a melhora para ele. E a gente, como terapeuta, que a gente sempre quer entregar um resultado a mais, a gente sempre quer se esforçar pelaquela pessoa, às vezes a gente quer complicar o tratamento. Sendo que ele exemplificou a melhora dele numa frase bem bonitinha. Então, esse é o objetivo. Por isso que nós temos 4 variáveis para analisar a melhora da pessoa, tá? Não é só uma. É teste de travas mentais, frequência e intensidade do sintoma, percepção subjetiva de melhora, que é a frase que ele vai te dizer, e a última variável é o básico bem feito. Elison, por que o básico bem feito ele entra como uma variável no processo de mudança, sendo que às vezes nem é o objetivo da pessoa? Porque o básico bem feito são coisas já claras, né, galera? É atividade física, é alimentação, é regulação de sono. Elison, por que isso tá na variável de mudança da pessoa, para analisar a mudança da pessoa? Qual que é a nossa função como terapeuta, galera? É melhorar a qualidade de vida daquele cliente, daquele paciente, tendo a remissão dos sintomas, parcial, total dos sintomas. Então, por que o básico bem feito entra? Por mais que não seja um objetivo dele, às vezes a pessoa não quer ter a crise de ansiedade, não quer brigar com o marido, não quer se estressar muito no trabalho. Por mais que o objetivo dele não seja fazer o básico bem feito, uma atividade física e tudo mais, galera, quem faz o básico bem feito tem uma melhor qualidade de vida em todas as áreas da vida. Não tem. Toda vez que você faz eu vou trazer esse estudo para vocês numa aula extra da formação. Vocês sabiam que qual que é uma das doenças que mais mata no mundo, né? Hipertensão, diabetes, câncer, enfim. E existe um dado que mostra o seguinte: pessoas que caminham 20 a 30 minutos por dia, só caminhar, galera, não precisa fazer musculação nada, só caminhar, você já sai da zona de risco de você ter AVC ou qualquer outra doença que venha acarretar do sedentarismo. Só que, galera, eu vou mostrar os dados para vocês depois. É surreal o salto que você dá. A pessoa que não faz atividade física, ela está aqui, no risco. Se você caminha 20, 30 minutos por dia, você está aqui. E às vezes a gente acha que só caminhar não causa muito benefício na vida. Não, eu só estou caminhandinho, nem suando eu tô. Não. O simples fato de você aumentar minimamente a frequência respiratória, o cardiorrespiratório, todo santo dia você já dá um salto. Ou seja, o que eu estou querendo te explicar com isso, galera? Se a pessoa fez o básico bem feito, mesmo não sendo um objetivo primário dela no tratamento, você está salvando aquela família de ter um pai que está com diabetes, hipertensão cedo, porque a pior coisa que pode acontecer, e talvez, eu falo isso por mim, talvez pessoas aqui também tenham sofrido com isso, né? A gente até colocou uma discussão sobre isso, sobre atender familiar na comunidade, não sei se vocês viram, se alguém respondeu, mas isso, sabe qual que é a pior coisa para um filho? A pior coisa para um filho é ver o pai perder a capacidade, e para o pai também, né, para os pais ou parentes, é perder a capacidade de autonomia. Um ser humano que perde a capacidade de autonomia é uma das piores coisas que tem. Por quê? Porque você vai depender dos outros para ir no banheiro, você vai depender dos outros para tirar de comer na boca, você vai depender dos outros para fazer tudo para você. Então, o que acontece hoje em dia? Quando a pessoa não faz o básico bem feito, ela vai chegar na velhice dela e vai acontecer o quê? Talvez você conheça pessoas assim, que elas estão velhinhas já, nossa, já está com 80 anos, né? Legal. Só que ela passou os 15 na cama. Que vida que é essa, galera? Passou os 20 últimos anos na cama. Adoecida. Que vida que é? É vida isso. Tanto é que às vezes a gente solta até uma frase, né? Pô, às vezes podia até ter levado porque ela ia parar de sofrer aqui. A gente até pensa às vezes sobre isso. Ela tá sofrendo tanto aqui, sofrendo tanto com uma cirurgia que ela fez. Só que o que acontece? Se eu ensino o meu cliente, o meu paciente, quando ele vem para mim, lá com 40 anos, 30 anos, o que for, e ele realmente internaliza isso, galera, não é um objetivo dele tomar água. Não é um objetivo dele treinar. Não é um objetivo dele comer direito, mas ele consegue enxergar a importância disso. Você pode ter certeza que você plantou uma sementinha que vai ser colhida daqui 20 anos pelaquela família. É por isso que eu faço questão de colocar como uma variável de mudança o básico bem feito. Porque vai melhorar demais a vida daquela família se aquela pessoa fizer minimamente. Então, eu não quero que ela saia de lá um atleta. Galera, mas vocês não têm ideia do quanto que melhora se ela parar de tomar álcool na frequência que ela toma, tomar mais água, fazer uma caminhadinha, é só isso, comer mais alface sem comer tanta porcaria, já melhora drasticamente.
Ou seja, às vezes eu não percebo o benefício no tratamento ali naquela pessoa com ela fazendo isso. Só que no longo prazo, aquela família vai perceber os benefícios. Por causa de quem? Por causa de você, terapeuta. Então a gente podia ter muito bem 3 variáveis para analisar a mudança dela no tratamento. Que é o teste de travas, frequência e intensidade do sintoma e a percepção subjetiva de melhora. Mas é muito interessante colocar se ela começou fazendo o básico bem feito e terminou, ela vai, geralmente começa sem fazer, mas ela terminou fazendo isso, porque se ela minimamente melhorou ingestão de água, macro e micronutrientes, que é a alimentação, faz atividade física, você melhorou a vida daquela família inteira, galera, inteira. Porque a gente diminuiu a probabilidade de desenvolver doenças crônicas ao longo da vida dela. Beleza? Show. Então, eu vou voltar aqui para os slides. Vocês entenderam essa parte. Por que eu trouxe toda essa introdução aqui para vocês? Porque o nosso principal objetivo é sempre estar analisando se a pessoa está melhorando ou não no tratamento. É manter a motivação dela para ela fazer o que tem que ser feito e analisar se ela está melhorando ou não. Então, o que vai nortear saber se a pessoa está melhorando ou não? A primeira coisa, galera, a acuidade sensorial e alucinação. O que a gente sempre faz, geralmente faz, no início dos tratamentos? Quando a gente é iniciante, né? A gente alucina muito. Eu não sei se vocês já viram a aula de alucinação e acuidade sensorial. Estou falando, pressupondo que vocês já viram, né? Quem não viu ainda vai ficar um pouquinho perdido. Mas a gente alucina muito. Por exemplo, às vezes a pessoa chega na terceira sessão e fala que ela não tá legal e tudo mais, enfim. E daí a gente começa a alucinar que a técnica não deu certo, que eu vou ter que fazer essa técnica, e a gente começa a pensar o quê? Meu Deus, não tá dando certo o tratamento. A gente começa a alucinar. A gente nem pergunta nada para ela. Alguém fez uma pergunta para mim, acho que na última aula ao vivo nossa sobre isso. Ou na comunidade do Facebook, não lembro. Que a pessoa começou a piorar na quarta sessão, acho que foi na comunidade do Facebook. E olha que interessante, né? O que eu coloquei? Eu até vou pegar, foi na comunidade mesmo. Até vou pegar aqui, para vocês verem o que ela colocou. Ela colocou uma palavra mais ou menos assim. Se você tiver até ao vivo, você vai lembrar. Deixa eu achar aqui na comunidade que ela colocou. E eu fiz uma reflexão com ela nos comentários. Todo mundo aqui tá na comunidade, galera, ou não? Coloca no chat quem não foi aceito ainda. Deixa eu compartilhar a tela aqui. Então, para vocês verem o quão que é importante a alucinação, galera. Olha só. Ah, foi aqui, ó. Ou não? Não. Quanta coisa tem na comunidade, hein? Foi aqui, ó. Olha só o que ela falou, galera. Presta atenção. Estou com uma cliente que relata sentir medo. Esse sentimento lhe causa... Ó. Estou com uma cliente que relata sentir medo de sentir medo. Esse sentimento lhe causa muita angústia e ansiedade. Trabalhei submodalidades e tudo mais. Estava indo muito bem. Mas na última sessão percebi que ela teve uma recaída. Devo repetir as técnicas? Olha que interessante. Se a gente lê isso daqui, qual que é a primeira coisa que a gente pensa? Não, repete as técnicas, aplica novas técnicas, certo? Só que olha uma coisa que eu observei na linguagem que ela me trouxe. Obviamente que é uma linguagem escrita, não tem como eu interpretar muita coisa aqui, porque ela escreveu. Se eu tivesse, o terapeuta tivesse falado com a câmera aberta para mim e tudo mais, eu conseguiria ter mais informações. E talvez eu nem tivesse alucinado sobre o que eu alucinei. Mas olha só o que eu respondi para ela. Olha o que ela falou, lembra, galera? Trabalhei submodalidades, spin, ponte ao futuro, estava indo muito bem. Mas nessa última sessão percebi que ela teve uma recaída. Devo repetir as técnicas ou faço outras abordagens? Olha o que eu respondi aqui.
Um ponto interessante de se atentar na sua fala, Cleise, é o seguinte: você postou, percebi que ela teve uma recaída. Será que ela teve mesmo? Então, eu falei para ela assistir aula na formação sobre calibração. Um grande equívoco nosso como terapeuta é alucinar sobre os sintomas do paciente sem perguntar para ele. Percebi, talvez não seja um parâmetro tão essencial para chegar a uma conclusão. Ela apenas poderia estar num dia ruim, ter dormido mal, ou ter acontecido qualquer outra coisa no dia dela. Eu não, eu não sei, eu sei que você pode ter investigado bem, mas lembre-se, eu estou te respondendo de acordo com o que você me trouxe. Esse ponto de atenção na palavra percebi vale ser dito aqui. Resumindo, você vai saber melhor sobre o que está acontecendo perguntando para ela e calibrando a todo momento as respostas. Deu para entender, galera? Então, olha que interessante. Por uma simples palavra que ela trouxe, é um sinal de alerta para mim. Opa, percebi. Tá, mas você percebeu. Mas geralmente a gente tá alucinando. Tipo, eu percebi que... Pega as mulheradas. Não, eu percebi que meu marido não acordou bem. Tá, mas você perguntou? Não, você não perguntou. Então, é tudo alucinante. A gente vive, galera. E isso, por que eu trouxe esse tema hoje? Porque é muito difícil fazer isso no dia a dia. Porque o tempo inteiro a gente está à mercê de julgar e pré-julgar as outras pessoas, a reação de outras pessoas. Então, é a mulher alucinando. Mas será que ele aconteceu alguma coisa no trabalho, que ele tá com essa cara? Às vezes, galera, só passou um pensamento da conta na cabeça e mudou, e a mulher já tá criando coisa, o marido também, entendeu? O que aconteceu que tá com essa cara aí, que acordou com a bunda descoberta? A gente começa a alucinar um monte de coisa, sem a gente perguntar. E isso é muito importante durante um tratamento. Porque se você não pergunta o que está acontecendo, você apenas está trazendo teu mapa de mundo de acordo com uma careta que ela fez na sessão. Entendeu? Então, olha que interessante. Independente da linha de terapia que você atua, isso aqui é importante. Independente da linha de terapia. Porque não há linha terapêutica que se sobreponha à individualidade daquele cliente naquele momento da sessão. Então, independente da linha que você atua, você precisa deixar de alucinar, ou deixar não, né? Diminuir, porque deixar de alucinar a gente nunca deixa. Diminuir a alucinação e ter mais acuidade sensorial nos seus atendimentos. Esse é um dos pontos principais para todo e qualquer terapeuta. E eu agora vou falar uma coisa aqui para vocês que eu luto com isso até hoje, galera. Então não acreditem que quem está começando, que, nossa, daqui 6 meses eu vou resolver isso. Não, galera, é uma coisa chata. Inclusive, eu vou disponibilizar, eu não sei se vai ser essa semana ou na outra ainda, para quem está ao vivo aqui comigo. Eu vou disponibilizar, começar aos poucos a disponibilizar sessões que eu faço com outras pessoas. Sessões que eu faço, aplico técnicas, o teste de travas mentais e afins. E se vocês pararem e se atentarem, vocês vão perceber, opa, o Erilson um pouco alucinou aqui. É comum, galera, durante a sessão a gente fazer isso. Então, entendam, isso daqui é um ponto de autoeducação para vocês. Não é um ponto que vai ser resolvido porque a gente sempre está à mercê dessa alucinação. Entendeu? Então, vocês vão até pegar, nossa, o Edilson alucinou aqui. Opa, aqui o Edilson perguntou bastante para ela. Entendeu? Porque quando é com a gente não percebe. Eu percebo isso por quê? Porque quando eu vou rever a sessão que eu gravei, eu me toco. Putz, só o que eu fiz aqui. E eu sempre vou me corrigindo. Inclusive, galera, olha que interessante, né? Um exercício se vocês quiserem fazer. Muitas vezes eu não preciso nem assistir a gravação. Porque quando eu tô gravando a sessão, a pessoa já veio para a sessão sabendo que eu ia gravar a sessão e tudo mais. Eu tô ali gravando a sessão, e eu tô fazendo a sessão com ela, de travas mentais, o que for, e eu alucino, eu já me toco, putz, os alunos vão me corrigindo isso daqui. Ou seja, eu nem preciso assistir a gravação depois, porque na hora eu já me toquei. Ó, alucinei aqui. E por que eu tô falando isso para vocês? Porque quando vocês gravarem, vocês vão ficar se policiando mais. Entendeu? Você às vezes nem vai precisar assistir a gravação, porque você já está se policiando de como atender bem aquela pessoa. Entendeu? Como atender da forma mais neutra possível aquela pessoa, investigando aquela individualidade. Então é uma sacada bem interessante para vocês. E isso já acontecia comigo mesmo sem eu ter que disponibilizar a gravação para os alunos, entendeu? Para aluno. Sempre que eu gravava, eu sempre me pegava pensando, putz, ou seja, eu aprendia durante a sessão o que eu estava fazendo. Não precisava nem assistir de novo, entendeu? Perfeito. Então esse é um dos primeiros pontos que a gente tem que ter cuidado, que é pro resto da vida. É uma autoeducação que a gente vai ter pro resto da vida. Você não vai resolver isso do dia para a noite e possivelmente nem será resolvido, tá? Próximo passo para você desenvolver uma habilidade terapêutica, a calibração, que está junto, intimamente ligado com a acuidade sensorial. Não tem acuidade sensorial sem calibração.
que é calibrar a pessoa? É olhar como que funciona ela. Então, se eu toquei no assunto, e isso é muito interessante, tá? O que eu percebo dos terapeutas? As pessoas não se tocam nisso, tá? A gente tem que perceber isso. O terapeuta, às vezes, ele pensa o quê? A técnica não funcionou. Ah, fiz aquela ressignificação, não funcionou. Tá, mas como que você sabe? Ah, porque ela me disse. Tá, mas você só tá analisando a parte verbal dela? Se você tivesse feito uma calibração de fato na pessoa, o que você tem que perceber? Qual que seria o ponto de atenção, galera? Olha só. Você tocou no assunto pai, por exemplo, com ela. Qual que foi a reação dela, tom de voz, quando ela falou do pai? Lá na primeira sessão, sem aplicar técnica nenhuma. Como que foi? Opa, entendi como é que ela tá falando do pai. Aí você mudou de assunto, falou de qualquer outra coisa, voltou no assunto pai. Ela mudou o tom de voz de novo, falou daquele jeito de novo e teve aquela expressão de novo. Você percebeu, opa, aqui realmente está incomodando ela quando ela fala com o pai. Ela me disse verbalmente que incomoda o pai. Só que não foi só o verbal que disse. Foi o corpo dela, tudo que me disse. Então ela já me disse, o pai me incomoda mesmo. Eu tive esse trauma aqui. Só que ela não falou só com palavras, galera. Porque com palavras todo mundo aqui fala tudo, entendeu? É tipo você perguntar pra... Imagina você perguntando pra alguém se ela gostou do presente dela. Você sabe que às vezes ela pode falar assim, mas você viu que ela não gostou na cara dela. É isso que é calibração, deu pra entender? Você viu ali na cara dela que ela não gostou. Você viu ali que talvez o teu filho... o filho é a coisa mais legal, né? Eu lembro de mim até hoje. Eu fazia meio que uma careta quando eu dava roupa pra mim, porque eu não gostava de ganhar roupa, eu queria brinquedo. Então minha mãe falava, disfarce essa cara. Você gostou? Eu falava que sim. Mas dava pra ver que eu não tinha gostado. Ou seja, não é só no verbal que a gente percebe as coisas. Então ela falou, eu tenho problema com o pai. Ela falou isso. Só que todo o conjunto de informações disse para mim que realmente ela tinha aquele problema. Aplicamos as técnicas, continuamos a terapia. Depois da aplicação da ressignificação da família e tudo mais, que é lá na sessão número 3, número 4, número 5, do nosso protocolo de 8 sessões, você entra no assunto de novo. Você vai perguntar para ela como que ela está se sentindo. E ela fala, eu não estou muito legal ainda. Só que você percebe que o tom de voz já não é o mesmo. Você percebe que ela não teve aquele semblante que ela trouxe antes. Você percebe que a resposta fisiológica dela não é igual a antes, galera. Ou seja, a ressignificação aconteceu. A ressignificação aconteceu. A única coisa é, o que eu preciso fazer agora? Mostrar, fazer com que ela perceba que realmente essa mudança aconteceu. Mas a ressignificação aconteceu. Vou explicar melhor aqui para vocês. A nossa parte verbal, galera, ela é posterior às nossas emoções. Primeiro vem as emoções, depois veio o sistema, o neocórtex e a parte nossa de comunicação. Antes era só emoções. A gente consegue pegar isso nas pessoas quando elas falam o seguinte. Olha só, isso é calibração também, só que calibração da forma que ela fala. Imagina a pessoa chegar numa sessão para mim assim, eu já apliquei a técnica nela de fobia, por exemplo, de aranha. E ela chega na próxima sessão para mim e fala assim, ó, Edenilson, sabe aquela fobia que eu tenho que a gente tratou? Tá, mas se você tem, a gente não tratou ainda. Você percebe? Na linguagem dela, ela me trouxe uma informação. Agora, se ela fala assim, Edilson, sabe aquele problema com meu pai que eu tinha? Você percebe que a linguagem dela é no passado? Às vezes a pessoa dá todos esses sinais pra gente. Só que ela ainda insiste que, sabe aquele problema emocional com meu pai que eu tinha, mas tá me incomodando um pouco ainda. Percebe que não é congruente quando ela fala isso? E vocês vão pegar pessoas falando isso. A última pessoa que mais me marcou foi uma que era uma pessoa muito próxima a mim, eu atendi presencial. Assim, ela se tocou do quão, assim, discrepante foi. Ela falou, Edilson, foi de uma fobia de borboleta. Foi 2000 e... não lembro. Eu atendi presencial ela. Ela falou assim, Edilson, sabe aquela fobia que eu tinha, que a gente resolveu? Você percebe, galera? Ela diz para você com o passado ou com o presente ou com o futuro. Só que tudo isso vem de acordo com o quê? Calibração. Se você não estar presente na sessão, você não vai pegar esse tipo de coisa. E daí vai chegar na sessão e você vai fazer o quê? Você vai me perguntar na comunidade do Facebook falando assim,
eu percebi que ela não melhorou. Às vezes ela tá dando todos os sinais que tá tendo resultado. Só que como a gente alucinou sobre o problema, não calibrou da melhor forma possível, o que vai acontecer? Você vai achar que ela não está melhorando. Você vai achar que precisa do quê? De outra formação. Aí você vai gastar com dinheiro com outra formação porque aquela anterior não está funcionando as técnicas. Deu para entender como que é importante isso, galera? Calibração é uma das coisas mais importantes que tem durante um processo terapêutico. Mais importantes que tem. Entendeu? Só que, obviamente, é um conjunto de coisas. Da mesma forma que eu não vou só analisar se ela me falou que tô me sentindo mal, eu não vou só analisar o tinha ou tenho. Eu vou analisar o conjunto de coisas que ela me trouxe, comparado ao conjunto de coisas que ela me trouxe uma vez que eu não tinha aplicado a técnica. Entendeu? É por isso que é individualizado. É por isso que eu vou fazer isso com essa pessoa. Eu falei isso no nosso último encontro ao vivo, né? Pra vocês perceberem que alucinação e calibração é uma das coisas mais importantes. Eu tinha atendido uma pessoa que com a trava da perfeição. Eu tava falando disso na nossa aula ao vivo de quarta-feira. Trava da perfeição. E a gente teve um ótimo resultado. Um ótimo resultado. Só que o que eu fiz? Logo depois, na mesma semana que eu terminei o tratamento com essa, eu comecei uma outra que também estava com a trava da perfeição alta. E foi um tratamento muito difícil. Chegou na última sessão, a gente não chegou num resultado bom. Como eu falei na quarta-feira, acho que era com a Nália que eu estava conversando sobre isso, nem lembro. Só que, por que talvez o resultado não foi tão bom assim? Boa parte porque ela também não fez o que tinha que ser feito, mas eu vim com a expectativa do último tratamento. Eu pensei, putz, fiz isso, vou prosseguir assim. Galera, eu tinha acabado de pegar um baita de um depoimento da pessoa na última sessão. E daí, logo em seguida, a outra fechou com a mesma trava. Eu falei, não, agora deixa pra mim. Eu vou terminar antes desse tratamento. Aí eu comecei com a expectativa alta. Aconteceu o quê? Foi um tratamento mais difícil. Ela não estava na mesma vibe que a outra estava para mudar. Ela estava mais resistente. Essa pessoa ela não tinha uma tolerância tão grande à dor. Ou seja, eu tinha que colocar micropassos para ela e não passos mais longos para ela fazer um tratamento. Só que eu, na expectativa da outra, comecei a tratar ela não de forma tão individualizada assim. Percebe a importância? Eu acredito que não deveria estar tanta diferença assim no tratamento se eu não tivesse a expectativa anterior. Só que alguma diferença ia ter dado, porque eu diminuiria os passos dela e teria colocado micro passos para ela fazer, tá? Mas como ela realmente tinha uma baixíssima tolerância à frustração e aconteceu diversas coisas em meio ao tratamento, não ia ser tão discrepante assim a mudança. Mas você percebe quanto que a gente consegue influenciar num tratamento, galera? Então é por isso, finalizei um tratamento, o que eu faço? Acabou aquele. Agora eu vou fazer o quê? Calibração, alucinação, diminuir e a acuidade sensorial com essa pessoa. Não é porque a outra cruzava o bracinho e estava brava que essa aqui vai cruzar o braço e ela está brava. Não. Isso é linguagem corporal que não se aplica à PNL. A PNL não acredita nisso daí. A PNL acredita no quê? Em olhar a individualidade daquele ser humaninho que está na frente dele. Beleza? Então esse é um segundo ponto muito importante. Está totalmente ligado com a acuidade sensorial e calibração. O terceiro pilar, galera, para desenvolver essa habilidade terapêutica é o rapport. O rapport é uma das coisas mais importantes do tratamento. Vocês viram lá naquela teoria dos fatores comuns, não sei se todo mundo já assistiu, mas a gente coloca lá, foi feito um estudo mostrando o que tinha em comum entre as terapias. Seja qual terapia que você fosse fazer. Você sabe que tem várias linhas de terapia. O que tem em comum entre elas? Primeiro, aliança terapêutica. Segundo, técnica. Terceiro, expectativa. E o extraterapêutico que você não tem como controlar. 30% do resultado terapêutico vem do rapport, de uma aliança terapêutica genuína. Então, se você consegue desenvolver um rapport grande com a pessoa, muitos daqui, inclusive, sem saber de técnicas antes da formação, já faziam isso. Eu tenho certeza que talvez você tenha até entrado na formação por causa desse dom que você tinha. Que é o quê? A pessoa confiava tanto em você, as pessoas à sua volta, você sempre foi tão ombro amigo para todas essas pessoas. Ou seja, você conseguiu sempre criar uma aliança terapêutica forte com as pessoas. Isso fez você se identificar com a área da terapia, por exemplo.
E as pessoas começavam a te dar depoimento e dizer que você ajudava elas, e você não sabia técnica nenhuma. Por quê? Por causa de uma aliança terapêutica genuína. Você entendeu? Então, quanto mais você entender de rapport, melhor vai ser. Aí eu tenho 2 livros para indicar para vocês. Primeiro, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, do Dale Carnegie. É um dos melhores livros que eu já li e realmente mudou minha capacidade de persuasão da água para o vinho. Eu, na verdade, eu fiz o curso do Dale Carnegie. Se tiver presencial, eu recomendo que vocês façam, tá? Existe, Dale Carnegie é uma franquia, né? E existe em várias cidades do Brasil, Dale Carnegie Training, que é um treinamento, acho que de 2 meses, era toda segunda-feira que eu fazia. Toda segunda-feira, um encontro à noite, das 7 às 10, de um treinamento do Dale Carnegie. Que eles pegam os livros, só que é em forma de um treinamento presencial em grupo. Eu fiz em 2018 esse treinamento. É muito bom. Se alguém quiser fazer presencial, também recomendo. Mas é tudo que está no livro, tá? E outro livro do Dale Carnegie também, Como Se Tornar Inesquecível. Esse livro é muito bom. Então, esses 2 livros, para vocês aumentarem a capacidade de aliança terapêutica e rapport de vocês. Por quê? Geralmente, a gente gosta de fazer o quê, galera? Falar da gente. Todo ser humano ele gosta de falar de quem? Qual que é a pessoa mais importante do mundo para ela? Ela mesma. Qual que é a palavra que a gente mais gosta no mundo? O nosso próprio nome. Ou seja, quando eu sento conversar com alguém que só quer falar dela, fica chato. E eu não quero ouvir. O que as pessoas amam? Que perguntem delas. Ou seja, o que eu faço quando eu estou com outras pessoas? Eu não falo de mim. Eu pergunto dela. Porque eu sei que as pessoas gostam de falar delas mesmas. Da mesma forma que eu também gosto de falar de mim. Só que eu sei que os outros não vão perguntar de mim. Por quê? Porque cada um vai estar falando sobre ele. Então eu prefiro ficar quieto e perguntar dos outros. Comecem a perceber as relações das pessoas, galera. Isso é muito interessante o exercício para vocês fazer. Perceba as relações entre as pessoas. É muito legal. Vai num churrasco de família, num café. Olhe 2 amigas conversando. Perceba que elas não estão falando sobre nada, galera. Cada uma está falando sobre a vida de cada um. Uma fala assim, você sabia que eu fui viajar e aconteceu tal coisa e tudo mais? E daí a outra fala, pois é, mas eu que fiz tal coisa. Você percebe o outro nunca presta atenção no que o outro está falando. É sempre assim. Sempre assim. É muito difícil você encontrar alguém que está perguntando para entender a realidade do outro. É sempre nas reuniões de família, cada um falando do que aconteceu com si mesmo na sua vida. Ah, eu fui viajar para tal lugar. Nossa, mas quando eu fui aconteceu tal coisa, sabia? Aí você pergunta, nossa, mas como que foi? Mas você já volta a falar de você mesmo. Você pergunta a mesma coisa do outro, mas você já volta a falar de você mesmo. É sempre assim. Então, quanto mais você se despir disso, esquecer de você de fato, galera, e perguntar verdadeiramente do outro, mais aliança terapêutica você vai ter. Porque daí a pessoa vai perceber que você está interessada nela, interessada na vida dela. E as pessoas querem falar de quem? Delas mesmas. As pessoas não querem ouvir sobre você. Certo? Dale Carnegie, isso aí. Então, desenvolver rapport, aliança terapêutica. Esses 2 livros são ótimos. Passo número 4, galera. Passar pelo processo de forma intencional. O que é passar pelo processo de forma intencional? Não apenas passar pelo tratamento. Também é muito bom passar pelo tratamento se você quiser. Mas eu vou te dar feedbacks mais simples, tá? Porque às vezes acontece o quê? Você não tá travado. Você não tá com algum problema emocional. Então, às vezes, você não vai querer passar por um tratamento com algum terapeuta aqui, colega seu, por exemplo. Só que o que significa passar pelo processo de forma intencional? Como que eu consigo, galera, dar muitas dicas aqui para vocês? Por exemplo, de regulação de sono. Porque eu tentei regular meu sono uma vez. Então, quando eu tento fazer isso para mim, eu passo pelo processo. Se eu passo pelo processo, eu sei as dificuldades do processo. E eu vou saber a sua dificuldade quando você for passar pelo processo, entendeu? Então, tem muitas coisas que a gente pode passar pelo processo para quando o nosso cliente, nosso paciente vir, a gente poder ajudar ele da melhor forma possível. Entendeu? Deu para entender? Deixa eu ver aqui. Perfeito. É só um ponto importante aqui. Ótima atitude, Roberta. Parabéns, né? A Roberta falou que tem os livros em PDF, tá?
O que acontece? Só vou deixar alinhado uma coisinha aqui com vocês. A gente não autoriza apenas que poste o PDF na comunidade do Facebook ou no grupo do WhatsApp, o que for. Se compartilhem no privado, entre o Instagram, o que for, porque é pirataria, né? Então, por mais que eu também tenha um PDF ou outro aqui e tudo mais, a gente não pode incentivar isso. Então, a gente não vai abrir o grupo para isso, tá? Eu sei que seria muito legal a gente ter ali um acervo de PDF, mas a gente está incentivando pirataria e quando vocês lançarem o livro de vocês, talvez vocês não iam gostar que estivessem compartilhando de forma gratuita nos grupos, né? Então, se vocês quiserem fazer isso no privado, eu não posso fazer nada. Mas nos nossos meios oficiais de comunicação, a gente não autoriza que compartilhe, tá bom? Mas sem problema, tá, Roberta? Pode conversar aí com a galera e vocês que se virem aí, tá bom? Porque realmente tem na internet, né? Tem em sites e tudo mais, tem esses livros aí, né? Voltando então. Quanto mais você passar pelo processo, galera, no que realmente você consegue, melhor você vai ajudar o teu cliente. Então, quando a pessoa ela vem com uma dificuldade de estar regulando o sono dela, lá na terceira sessão, na quarta sessão, muitas vezes eu já previ essas dificuldades porque eu já senti isso quando eu fui regular o meu sono. Quando a pessoa foi começar a fazer dieta e comer direito, eu já procurei fazer isso uma vez na minha vida. Então, eu sei das dificuldades que podem surgir. Quando a pessoa vai começar a atividade física, eu também sei das dificuldades que pode surgir. Então, você percebe, galera, quanto mais você procurar passar pelo processo em diversos pontos da sua área de conhecimento, melhor vai ser. Não quer dizer que você vai começar a fumar para mostrar a pessoa como que para de fumar. Não. Você vai passar pelo processo para você poder ensinar ela melhor. É tipo eu. Eu sou professor hoje por quê? Porque eu fiquei boa parte do tempo atendendo. Boa parte do tempo eu fiquei quietinho atendendo e nem pensava em dar aula. Galera, não passava pela minha cabeça. A minha vida que eu tinha pensado para mim era, eu vou continuar atendendo. Vou cobrar cada vez mais caro, vou ter uma agenda mais seleta, mas eu pensei no meu futuro, eu vou atender só. Então é por um acaso que eu tô aqui dando aula também. Não era o meu planejamento de fato isso. Então aconteceu o quê? Eu passei pelo processo durante anos. Por isso que vocês trazem uma dúvida para mim e eu penso, opa, eu já passei por isso, eu consigo te ensinar dessa forma aqui. Eu consigo te ensinar dessa outra forma. Então, quando você for desenvolver mais sua habilidade terapêutica, você passa pelo processo de forma intencional. E olha que os pontos que eu vou ligar com você aqui agora. Passar pelo processo de forma intencional vai te gerar muito aprendizado. Só que você pode passar pelo processo de forma intencional nessas duas partes aqui, galera. Calibração e a cuidado sensorial. O que eu fazia muito? Hoje, às vezes, eu tenho um pouco de preguiça de fazer. Eu tenho um monte de coisa da empresa para ficar fazendo, às vezes eu não faço isso. Mas antigamente, eu fazia demais. Eu ficava calibrando os meus parceiros de viatura. O tempo inteiro eu entrando em assuntos e calibrando eles, entrando em assunto e calibrando eles. Olhando os olhinhos dele, alguém já lembra da aula dos olhinhos? Olhar para cima e para a direita, para cima e para a esquerda. Galera, eu fazia só isso o tempo inteiro na viatura. Se eu não estava com fone de ouvido escutando algum podcast, eu estava treinando a minha cuidado sensorial e calibração. Olhando a linguagem dele, tom de voz dele quando ele entrava num assunto. Eu ficava olhando os olhinhos dele, percebe? Eu não estava em atendimento, galera. Não preciso esperar ter um atendimento para desenvolver as minhas habilidades terapêuticas. Eu entrava no assunto com ele, eu percebia o tom de voz dele. E daí, quando eu entrava naquele assunto no outro serviço, porque era o mesmo colega de serviço, eu já tinha calibrado demais. É tipo sessão, né? Eu trabalhava um dia e folgava 2 com o cara, eu estava fazendo sessão com ele. Mas ele não sabia. Eu estava calibrando ele. Opa, agora ele tá putaço com a mulher dele. Mas no serviço passado ele não estava. Percebe? Mas tudo isso por quê? Porque eu estava só observando e treinando minha cuidado sensorial. Aí ele estava com o braço cruzado, eu cruzava o braço também, para desenvolver rapport, espelhamento. E eu sempre o tempo inteiro ficava treinando minha cuidado sensorial. Você pode fazer isso com as pessoas da tua igreja, com teu marido, com as pessoas da tua volta. Então o que acontece? Você está passando pelo processo de forma intencional para melhorar as tuas capacidades terapêuticas, entendeu? Então, de forma intencional, você está regulando teu sono, tua alimentação e tudo mais, só que também está melhorando tua cuidado sensorial e calibração se você está fazendo isso em outras áreas da vida. Porque no começo, galera, se você deixar para treinar a cuidado sensorial só nas sessões, você não vai ter sessão suficiente para treinar. Porque no começo, a parte mais árdua de captar clientes é no começo. Você vai estar com poucos clientes, então você vai deixar para treinar só quando tiver cliente? Não. Você vai treinar diversas coisas que as pessoas nem sabem que você está fazendo, que é capacidade de aliança terapêutica, rapport, influência, perguntar sobre ela, entender mais sobre ela, com qualquer outra pessoa que não esteja em tratamento com você.
qualquer outra pessoa na rua, no mercado, no que for, galera. Você entende? Pegue os conceitos do livro do Dale Carnegie, como fazer amigo influenciar pessoas, e aplica com o caixa do mercado, com o frentista. Você consegue fazer isso. Não deixe para treinar apenas no momento da sessão. E aí, esse é o último pilar, que é um dos mais importantes. Passar pelo processo de forma intencional antes. Então, o que eu fazia? Eu treinava, eu falava assim, hoje eu só vou observar o zóio da pessoa. Eu não fazia outras coisas, senão mistura, né? Eu tava no começo. Eu só vou olhar o olhinho dela. Tudo que eu conversar com ela, perguntar, eu vou olhar se ela olhou para cima e para direita, para cima e para esquerda, e vou começar a calibrar isso nela. Só isso. No outro dia eu vou fazer o quê? Opa, eu vou treinar a minha habilidade de olhar mais atentamente no rosto dela, para perceber se mudou o tom de pele, para perceber se a pupila dilatou. E eu vou ficar só quietinho olhando isso. Aí no outro dia eu vou fazer o quê? Outra coisa. Então eu dividia, galera, e cada dia eu fazia uma coisa. E eu, inclusive, aí uma outra dica para vocês, inclusive eu pegava, acho que não tá aberto aqui, eu pegava e eu fazia comigo mesmo o seguinte, eu pegava os pressupostos da PNL e eu treinava eles de forma intencional também. O que é pegar os pressupostos da PNL e treinar de forma intencional? Eu pegava esses pressupostos aqui, dessa aula aqui, ó. Aqui. Pressupostos da PNL. O que eu fazia antigamente? Eu pegava esses pressupostos aqui, certo? Esses 5 pressupostos têm bem PNL, e eu fazia o quê? Eu ficava repetindo ele na minha cabeça o dia inteiro e eu me comportava só de acordo com ele naquele dia. Eu era meio louco mesmo. Eu ficava falando, o mapa não é o território. Eu entendi esse conceito, né, do que o mapa não é o território, e eu deixava isso na minha cabeça o dia inteiro. Para o meu dia ser norteado por esse pensamento, entendeu? O mapa não é o território, ou seja, se o mapa não é o território, lembra, o mapa da pessoa, parte subjetiva dela, não condiz com a realidade, não tem a ver com a realidade, tem a ver com o mapa dela. O que eu fazia? Opa, o sargento lá da polícia começou a me encher o saco e reclamar e tudo mais. Opa, esse é o mapa dele. Não tem a ver comigo. Percebe? Eu começava a interpretar a realidade de acordo com aquela crença útil lá. E todo o meu dia era norteado naquilo. Aí no outro dia eu pegava outra crença útil, entendeu? No outro dia eu pegava aquilo. Toda ação tem uma intenção positiva. Ou seja, de novo, o sargento me xingou. Tem uma intenção positiva por trás. Ele quer me corrigir, ele quer o meu bem, ele quer me proteger naquela ocorrência, quando ele me chamou a atenção que eu atendi daquela forma. Ou seja, todo comportamento tem uma intenção positiva. Eu pegava aquela afirmação, aquela crença útil da PNL e colocava no meu contexto de vida daquele dia. Entendeu? Assim foi uma forma de eu passar pelo processo. Deu para entender? Então percebe que é treinar todo dia, só que é uma coisa por vez. Eu tentava colocar várias coisas para fazer, eu não conseguia. Ah, eu vou fazer rapport hoje, vou olhar o olhinho da pessoa. Não, você não vai conseguir. Uma coisinha por dia. Você define naquele dia, eu vou treinar isso. E detalhe, mantenha as expectativas baixas. Que é o quê? Não é porque você treinou um dia que você vai ficar bom naquilo. Então é uma forma de exercitar aquilo e manter na tua consciência a importância da cuidado sensorial e desses processos. Mas não quer dizer que você treinou um dia, treinou 2 dias, semana inteira. Por exemplo, treinei a semana inteira, não alucinar da vida da pessoa. Só ter a cuidado sensorial. Semana inteira. Galera, noite de semana você vai estar alucinando de volta. Só que você vai diminuir. Você entendeu? Só que se você coloca a tua expectativa no quê? Que não, na outra semana eu vou ser o cara mais cético, observador e não vou mais alucinar. Como você não conseguirá, porque é inato nosso, esse pré-julgamento, você vai se filtrar na outra semana. Então mantenha a expectativa baixa. Entenda que você está treinando o músculo. E você vai ficando cada vez melhor nisso. Até você chegar ao ponto do quê? O Edinho só alucina ainda. Eu alucino. Só que o que acontece? No radar de muitos aqui não passou aquela palavra percebida mulher na comunidade do Facebook. Não pegou o radar de vocês isso. Pô, ela falou percebi. O Elinson olhou aquela palavra e você percebe? Eu continuo alucinando, continuo tendo os erros no processo terapêutico, mas eu estou mais apurado na minha cuidade sensorial, entendeu? Então a gente não vai melhorar 100%, a gente vai estar mais apurado na cuidade sensorial. É isso. Vocês vão melhorando a capacidade de estar apurado nessa cuidade sensorial. Deu para entender? Até coisas que vão passar desapercebido pelo radar de vocês, mas tem coisas que não vão passar. Por exemplo, as palavras que as pessoas dizem para vocês. Beleza?
Deu para entender? Show. Galera, tem alguma dúvida? Deixa eu ver se vocês têm dúvidas aqui. Esses cafés estão demorando, hein? 48 minutos hoje. Enquanto eu vou olhando se tem dúvida aqui no chat, galera, tirem um print aí para postar nos stories. Ó, a Liz colocou o Instagram dela. Galera, aqui tem o Instagram de todo mundo, tá? Então, se você colocar... se você entrar no nosso post... Vocês não estão vendo a tela aí, né? Se você colocar aqui apresentação... Se colocar aqui apresentação, se você entrar nesse post aqui, tem um Instagram de 166 pessoas da turma. 165, né? Que um é o José e eu. Tem aqui. Mas olha só. Leonel, Márcia, tá o Instagram de toda a galera aqui. Então, se quiser começar a seguir a galera, vocês entram aqui, tá bom? Ao invés de só aguardar um encontro para seguir eles, beleza? E aqui vocês podem ver pessoas que estão desempenhando bem aí. Por exemplo, tem uma coisa que é interessante talvez vocês fazerem, né? É isso aqui, ó. Cadê? É colocar aqui, por exemplo, colheita resultado financeiro. Vê se vai aparecer. Olha só, colheita. Viviane. A Viviane é faixa marrom. Então você pode fazer o quê? Opa, a Viviane postou colheita aqui. Vou começar a seguir ela, fazer networking com ela, aprender com ela. Aí você olha outra pessoa aqui, Miralene, colheita. Quem posta colheita quer dizer que já está colhendo resultados financeiros. Opa, vou seguir a Miralene aqui, fazer networking com ela. Talvez até mesmo passar pelo processo terapêutico com ela, né? Rafael também é faixa marrom. Colheita. Tá postando que tá fazendo dinheiro. Alencar, mesma coisa. Postou colheita aqui. Postou o tratamento de 4 sessões por R$1.000. O contrato aqui. Entendeu, galera? Ó, a Gabi. A Gabi é terapeuta da nossa clínica. Para quem não conhece terapeutas que trabalham para mim, né? Da nossa clínica, a Gabi é uma delas. Ela postando aqui colheita. R$800. Entendeu? José, outro terapeuta da nossa clínica. José postou, a pessoa pagou R$3.000 no cartão para ele. 400 é juros. R$3.000 no tratamento de 8 sessões para o nosso terapeuta. Anália. Então comecem a seguir essas pessoas, entendeu? Isso que eu recomendo para vocês. Beleza? Ó, a Vânia também. Perfeito. Nenhuma dúvida então, galera? Ótimo. Então, segunda-feira que vem estaremos ao vivo de novo. Se quiserem me colocar lá no Instagram sugestões de temas para a próxima semana, os temas das semanas eu estou pegando num post que eu fiz na comunidade perguntando as dificuldades de vocês. Mas se tiverem alguma outra sugestão, vocês podem trazer para mim, tá bom? Então entre lá no meu Instagram e no meu direct vocês me falam qual tema vocês preferem, tá bom? Deixa eu parar a gravação aqui então. Opa, tudo bem? Seja muito bem-vindo e parabéns por estar acompanhando nossos treinamentos aqui, nossos cursos básicos, nossas lives gratuitas. E você já deve ter percebido alguns padrões aqui no nosso trabalho. Como, por exemplo, a gente é muito direto ao ponto. A gente realmente quer te ajudar da melhor forma possível sem ficar te enrolando, certo? Aqui não tem letrinhas miúdas, aqui você sabe que a gente é bem direto ao ponto, certo? É uma característica muito marcante nossa. A gente tem como premissa básica, dentre diversas, que a verdade vende. Então, se você se conectar comigo, se você gostar do nosso trabalho, a gente quer buscar ser o mais sincero possível com você. E tem pessoas que, inclusive, entram em contato com a gente e a gente fala, fulano, não é o seu momento. Não é para você esse nosso treinamento, certo? Por quê? Porque eu acredito que eu sendo sincero com você, eu ganho você. Do que eu pegar e querer te ensinar alguma coisa que eu não consiga te auxiliar. Vou te dar um pequeno exemplo. Eu faço parte de um grupo de networking e tudo mais, onde a gente sempre está auxiliando ali as pessoas com a nossa expertise. E nós temos aí mais de 70 mil alunos nos nossos treinamentos e nós temos uma formação completa, né? Então a gente entende muito aí de como está crescendo nesse mundo digital. Só que aí um rapaz, ele chegou aqui para mim e falou assim, Edilson, eu tenho material de construção aqui na nossa cidade, você pode me ajudar no digital aí e tudo mais? Eu falei para ele, olha, eu posso até falar tudo que a gente faz aqui, para te auxiliar da melhor forma possível, mas eu não sei como que divulga o material de construção. E ele falou, nossa, eu nunca vi alguém se desvender, né? Sendo que ele estava disposto até a investir numa consultoria ali comigo, por exemplo. Eu falei, olha,
Eu prefiro ser sincero contigo do que eu pegar e não conseguir te entregar o que realmente eu posso te entregar. Então, se você chega numa consulta com a minha clínica, se você chega no nosso time comercial e a gente percebe que não é o seu momento, eles não vão hesitar em falar que, olha, fulano, esse produto, esse treinamento, esse curso não é para você. Então a gente é muito direto ao ponto porque eu gostaria que fizessem isso comigo. Eu gostaria de chegar no médico e ele falasse, olha, o seu filho não precisa dessa abordagem aqui, dessa cirurgia, você pode fazer outra coisa. Eu gostaria dessa sinceridade para com a minha família, certo? Então, neste momento, eu quero te apresentar, caso você tenha interesse, a nossa formação TAP. Formação Terapeuta de Alta Performance. Essa é a única formação nossa aqui completa, reconhecida pelo MEC. Talvez você chegou até aqui e você já viu muitos cursos, treinamentos básicos, certo? Independente dos preços que você pagou, até mesmo gratuitos, né? São treinamentos básicos. Agora, Edilson, como que eu aprendo a metodologia completa? Do começo ao fim para eu atender alguém, para eu me profissionalizar como um terapeuta. Eu quero abrir um consultório online, eu quero abrir um consultório presencial. Qual das suas formações pode me auxiliar nisso? A nossa formação completa é reconhecida pelo MEC, a formação TAP. Edilson, eu já tenho uma formação. Eu já tenho uma formação. Essa formação é para mim? Sim. Porque nós temos aí diversos terapeutas, temos psicólogos, onde eles estão se atualizando com as nossas ferramentas. Porque a nossa formação, ela é uma linha terapêutica diferente, chamada terapia de alta performance, onde ela é baseada em programação neurolinguística, neurociência do comportamento e teoria das 10 travas mentais. Lá você vai aprender tudo do teste da identificação das travas mentais até exatamente quais técnicas aplicar em cada uma das travas que aparecerem no seu consultório. E você vai poder estar atendendo casos de ansiedade, depressão, pânico, fobias, enfim, problemas de ordem emocional, certo? Nessa formação, você também vai conseguir se sentir mais seguro para você atender caso você esteja travado como um terapeuta. Algumas pessoas elas se perguntam assim, tá, mas como que eu vou ajudar os outros sendo que eu ainda tenho meus conflitos emocionais? É porque nessa nossa formação a gente consegue ir se destravando também. Porque a gente tem um passo a passo, um script exato para você seguir ali, ter um norte em conduzir as sessões. Então, eu vou te apresentar aqui, basicamente, a nossa formação em nossa área de membros. Caso você tenha interesse, eu vou te convidar a chamar a nossa equipe para eles conversarem melhor com você. Então, essa daqui é a nossa formação. Todos esses cardzinhos aqui, eles fazem parte da formação. E você vai primeiro começar a entender as bases do teu cérebro. As bases, o funcionamento básico, baseado ali também em programação neurolinguística, da nossa cabecinha aqui. O porquê que você está ansioso hoje, por que você está inseguro. Você vai entender os porquês ali da sua vida. Meu Deus, de onde que surgiu essa minha crença limitante? Por que eu nunca prospero? Eu chego num teto. Parece que tem um termostato que eu não consigo prosperar. Eu ganho até 3 mil, até 5 mil, até 10 mil, mas disso não passa. Você vai começar a entender aqui. Aí a gente vai passar para a neurociência do comportamento e raciocínio terapêutico. Então aqui eu vou te mostrar artigos, teoria dos fatores comuns, como que funciona um processo terapêutico para que ele tenha êxito com o teu futuro paciente, teu futuro cliente. Nesse módulo são as técnicas. Aqui nós temos um arsenal de mais de 40 técnicas. E obviamente eu não jogo apenas a técnica para você, tá? Então neste módulo eu te apresento as técnicas. Existem técnicas que você coloca o fone de ouvido e já se auto-aplica, certo? Então são áudios de reprogramação mental, de destrave mental. Você já pode se auto-aplicar, inclusive. Você pode enviar esses mesmos áudios para o seu cliente, para o seu paciente, porque não tem propaganda minha nem nada. É um áudio neutro com a técnica, certo? E eu te explico essas mais de 40 técnicas, beleza? E abordagens. E neste módulo, chamado Metodologia TAP, eu começo a juntar o quebra-cabeça. Eu te mostro, olha, nós temos casos de ansiedade que você pode fazer isso. Casos de depressão nessa situação. Aqui na trava mental da escassez, essas técnicas. A trava mental da aprovação, essas técnicas. Mas eu quero que você compreenda que é uma construção, certo? Porque eu estou formando um novo profissional no mercado. Então eu não posso ser irresponsável ao ponto de, não, só pega essas técnicas aqui. O meu trabalho não funciona assim. Eu prezo muito pela qualidade da nossa formação. Então você vai chegar aqui e vai olhar a parte teórica, como que funciona o cérebro, muitas coisas, muitas fichas já vão cair do porquê que você está travado na sua vida ou porquê que talvez não venha acontecendo muitas coisas com você. E aí você vai entender, as coisas vão ir se encaixando. Agora entendi como que aplica essa técnica aqui e essa técnica, certo?
E aí, nós temos aulas extras também, sempre, e a gravação dessas aulas extras ficam disponíveis para os alunos, tá bom? No finalzinho aqui, você vai perceber que nós temos retire seu certificado com o selo do MEC, tá? Então, o nosso certificado, a gente tem uma faculdade que é parceira, então a gente não pegou a logo do MEC do Google, não, tá? Então a gente fez uma parceria com uma faculdade, onde essa faculdade, ela chancela ali o nosso certificado e faz essa ponte entre o MEC. Então a nossa empresa particular tem esse contato com a faculdade que faz a ponte com o MEC, com o Ministério da Educação, você entendeu? Então a gente paga sobre esse serviço, a gente teve que pagar uma curadoria para eles verificarem carga horária, verificarem a prova, verificarem a grade curricular, para ver se está tudo de acordo. Opa, liberaram, aí a gente tem o certificado reconhecido pelo MEC. E, inclusive, o certificado ele é emitido na plataforma da faculdade, não é nem na minha. Tá? Então não é a gente que emite ali rapidinho para você, não. Você coloca o teu CPF e você vai emitir diretamente por essa faculdade ali, que nos chancela com a nossa formação TAP, terapeuta de alta performance, reconhecida ali na portaria do MEC, tá bom? Aí aqui abaixo você também vai perceber que você tem sessão 0, 1, 2, 3, 4, até a sessão 8. Esse daqui é o nosso protocolo terapêutico. Aqui tem exatamente o que você vai fazer em cada uma das sessões. Então você percebe por que você pode ficar bem tranquilo de que você não vai se sentir inseguro, com medo de atender? Porque tem um exato passo a passo do que fazer na sessão 0. Um exato passo a passo do que fazer na sessão 1. Um exato passo a passo do que fazer na sessão 2. E a gente prioriza que você venda, e a gente vai te ensinar a vender, inclusive, pacotes terapêuticos. São pacotes terapêuticos, tá? Não é por sessão. Tudo isso é bem explicadinho dentro da formação, certo? E a gente recomenda que os valores iniciais que você cobre é R$ 1.500 num pacote de 8 sessões. E tem todo o passo a passo aqui. Aí talvez já comece a vir perguntas aí na sua mente, né? Nossa, Binilson, mas se a pessoa chegar no resultado antes das 8 sessões, o que eu faço? Tem aula explicando sobre isso. Binilson, e se a pessoa fechar o pacote comigo e não chegar no resultado nas 8 sessões? Tem aula explicando sobre isso. Não é à toa que já fazem 9 anos que eu atendo, não é à toa que hoje eu, inclusive, ainda continuo atendendo e eu tenho uma clínica. Então, toda essa nossa clínica com terapeutas que são contratados por mim, a gente está sempre atendendo e sempre verificando todos os pormenores de um processo terapêutico para trazer tudo de forma atualizada para quem faz parte da nossa formação. Você entende? Então, tudo a questão ali de como que você vai vender a tua terapia, o seu pacote terapêutico, como que você pode estar se auto-aplicando técnicas também, porque nesse módulo de técnicas aqui existem os áudios, está tudo explicado para você, tá bom? E a grande pergunta que talvez você esteja fazendo agora, né? Elinson, quanto que custa? Certo? Nós temos aí o valor da nossa formação, mas eu peço que você chame a minha equipe aqui no privado. Porque em algumas vezes, alguns momentos, a gente disponibiliza uma bolsa de estudos para entrar na formação. Então, talvez essa bolsa não esteja disponível nesse momento. Eu preciso ser muito claro com você. Tá? Talvez não tenha bolsa disponível nesse momento e você vai ter que pagar o valor normal se quiser entrar. Mas pode ser que exista uma bolsa disponível, uma bolsa de 25%, uma bolsa de 50% de estudos. A gente chega aí até 50% entregando bolsa para algumas pessoas. Só que eu quero que você compreenda que, como esse vídeo é gravado, eu não posso dizer para você, olha, tem uma bolsa disponível, tá? A única coisa que eu preciso dizer para você é, a nossa formação é paga. Ela não é gratuita. É meio que óbvio, né? Nossa formação é paga. Talvez não seja um valor acessível para você, mas os nossos alunos aí, logo depois de formado, já estão faturando 3, 4, 5, 6 mil reais aí com os atendimentos, porque a gente ensina você também a captar clientes, tá? Então, só não falo aqui de valores de bolsa disponível, porque, como esse vídeo é gravado, talvez essa bolsa não esteja disponível. Então, eu estou sendo muito claro com você. Lembra que eu falei lá no começo? A verdade vende. Estou sendo muito claro com você. Talvez não tenha bolsa disponível. E só existe o valor normal e a gente vai abrir bolsa daqui 5 meses, por exemplo. Só que talvez exista uma bolsa disponível nesse exato momento. E você pode conversar com a nossa equipe. Então, clica no link aqui abaixo ou em algum botão que vai aparecer aqui para você, que você vai ser direcionado para o meu time comercial. E todas as dúvidas você pode tirá-la com eles, tá bom? Carga horária, quando que emite o certificado, todas as dúvidas que você tiver sobre a formação, pode tirá-la com eles. Inclusive também essa questão aí de valores, ou se tem ou não tem bolsa disponível. Então, já estou deixando claro, eu vou repetir pela 10ª vez. Talvez não tenha bolsa disponível. Então, não chame o meu time comercial cobrando uma bolsa deles. Porque talvez a bolsa não esteja disponível. Talvez esteja. Então, apenas chama eles aqui no privado, que eu tenho certeza que eles vão te ajudar. Eu espero que você venha aqui para o lado de cá para se tornar um terapeuta de alta performance
destravar a tua mente, destravar a sua vida, para você começar a prosperar e também ajudar e transformar a vida de outras pessoas, porque você sabe que tem esse potencial aí dentro de você. Um forte abraço.